Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Alma Flow Podcast. Se você chegou até aqui, respira comigo um segundo. Esse espaço não é sobre correr atrás de respostas rápidas, é sobre assentar o corpo, a mente e a alma para ouvir o que já está tentando te guiar. Eu sou a Paola e essa semana marca algo muito especial. Estamos no início de um novo ciclo, um novo ano gregoriano. E eu quero falar com vocês não sobre metas, mas sobre energia, consciência e direção real. Essa semana carrega uma energia muito clara, o ano está em branco, o futuro ainda não se revelou e isso não é um problema, é um presente. Lembrando que nesse momento a gente está passando também pela energia do mês de Capricórnio, o mês de Tevet, que também traz esse senso de responsabilidade, talvez a gente esteja sentindo uma cobrança interna para a estrutura. E existe algo muito enraizado na nossa cultura que diz que se a gente não definir tudo agora, se não tiver controle, se não souber exatamente para onde está indo, então algo está errado. E eu quero te convidar a olhar para isso de um outro lugar. Na Cabala, a gente aprende algo essencial. Nós somos co-criadores, mas não somos os diretores do roteiro. A nossa parte ela é pequena, ela é cerca de 10%. A maior parte, a orquestração perfeita, o timing, os encontros, os desafios certos na hora certa, isso pertence ao Criador, ao universo, ao campo, à inteligência da vida. Então, quando a gente tenta controlar tudo, sem perceber, a gente vai empurrando a força divina para fora dessa equação. E essa semana pergunta quanto das suas intenções vem de confiança e o quanto vem do medo de perder o controle. E aqui algo que eu amo profundamente no Human Design é que o Human Design ele não pede para você confiar cegamente. Ele te convida a praticar com confiança, a confiar na sua aura, na sua estratégia, confiar no corpo, na autoridade interna, na resposta do agora. Porque a verdade é, você não faz ideia de quem você será daqui a 6 meses. Se alguém tivesse te perguntado no ano passado quem você seria agora, provavelmente você não teria acertado. Em 2026 vem ainda mais intenso, mais profundo, mais transformador. Então, como viver um ano assim? Não tentando prever, mas aprendendo a metabolizar o desconhecido. Um dos meus professores disse algo que nunca saiu de mim. Quando você consegue sustentar a incerteza, você encosta na fonte da sabedoria. E como a maioria de vocês que me segue, que faz parte desse movimento Alma Flow, praticam yoga, é aqui que o yoga deixa de ser postura e vira treinamento de presença. Yoga é aprender a o quê? A ficar respirando, sentindo, mesmo quando é desconfortável. Não é fugir da sensação, é atravessar a sensação, porque não é o medo que assusta, é o medo de sentir medo. Não é a tristeza, é o medo de sentir tristeza. Então, quando você se torna um adulto sábio de si mesmo, capaz de sustentar qualquer emoção que venha, a vida não precisa mais te empurrar com força. Ela começa a se curvar. Então, principalmente essa semana, isso é para o ano todo, mas principalmente essa semana, antes de decidir o que você quer, agora vamos dizer nesse contexto para 2026, eu te convido a decidir como você vai caminhar, com mais escuta, com mais corpo, com menos pressa, com menos comparação, com mais verdade. Não copiando estratégias de outras pessoas ou não tentando viver o design de ninguém, mas usando cada micro decisão do seu dia como um treino de alinhamento. E antes de continuar, eu quero só abrir um parêntese aqui do coração. Quero agradecer profundamente já a cada pessoa que demonstrou interesse nessa mentoria em grupo de 12 semanas que eu vou abrir agora em 2026. As mensagens, os feedbacks, os relatos de como a Alma Flow já toca vocês, como vocês se sentem vistos, acolhidos e direcionados, e isso não passa despercebido. Hoje somos centenas aqui já, ouvindo, sustentando, caminhando juntos, e eu sinto com muita clareza que 2026 seremos milhares, não por volume, mas por verdade, por conexão. Então, sempre vou estar trazendo para vocês essas reflexões práticas, essas
integrações do yoga, da cabala, do tantra, que te ajuda a viver esse início de ano sem precisar se violentar com respostas prematuras. A intenção não é clareza forçada, é presença suficiente para que a clareza apareça. Então fica aqui comigo, respira, o ano está em branco e isso é exatamente o que torna tudo possível. Está em branco em partes, né? Porque para quem como eu começou, acredita que o ano novo é no ano novo cabalístico que aconteceu em setembro, agora a gente só está trazendo as manifestações do que a gente cocriou em setembro, mas para muita gente a cocriação vem agora. E tem algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês, por isso toca direto no coração do que é viver de forma alinhada, vive presente. A Cabala ensina algo que para mim mudou completamente a forma como eu olho para a vida. A luz disponível agora nunca será a mesma de novo. A luz disponível agora nunca será a mesma de novo. Nem amanhã, nem semana que vem, nem ano que vem. Cada momento carrega uma luz única. E muitas vezes a gente vive isso como se estivesse com a casa cheia de presentes, mas sem abrir nenhum presente. Então, principalmente essa semana que você está ouvindo esse episódio, é sobre abrir os pacotes. Não só agora, mas aprender como abrir para viver assim ao longo de todo o ano. Existe uma diferença enorme entre estar vivo e se sentir vivo. Você pode estar trabalhando, funcionando, cumprindo tarefas e ainda assim não sentir entusiasmo, desejo, excitação pela vida. Isso é engraçado, né? Quando a gente fala desejo, excitação, eu sei que essa minha energia, né, que mexe muito essa energia vital, essa energia de desejo, assusta muita gente que não tem desejo, que não tem prazer, né? Eu tenho até essa semana, eu estava conversando com uma amiga falando, né, sobre as minhas práticas de yoga, que às vezes deixa algumas pessoas, assim, um pouco desconfortáveis, e daí, sem esperar nada, ela fala assim, Paola, mas é porque você tem muito desejo, você traz o prazer, para você ter prazer, sentir prazer é algo natural, né? Sentir prazer pela vida, sentir prazer em tudo que você faz, você é, ela falou, o prazer encarnado, eu não estava esperando ouvir isso, mas foi muito engraçado, porque é isso que eu desperto, né? Nossa, quando as pessoas vêm para a prática, principalmente esse no formato Alma Flow, sente prazer, sente conexão vital, criativa, sexual, sente essa energia viva dentro de si, né? E isso é um sinal de espiritualidade. Se você vive com entusiasmo, desejo, excitação, prazer pela vida, isso é um sinal espiritual, porque na raiz de tudo existem apenas duas forças atuando: a luz, que é a inteligência da vida, do Criador do campo, e o recipiente, que somos nós, a nossa consciência, o nosso desejo. E a luz é infinita. O quanto dela passa depende do quanto o seu recipiente está vivo, está nesse estado orgástico pela vida. E é aqui que vem um ponto muito importante que eu vejo repetidamente na minha própria vida e na vida de quem caminha comigo. Desejo não é algo que você espera sentir. O desejo é algo que você constrói todos os dias, a cada momento. E é fácil sentir motivação quando tudo está fluindo. Quando você vê os resultados, quando existe novidade, quando você enxerga claramente para onde você está indo ou para onde as coisas estão indo. Mas o verdadeiro trabalho espiritual começa quando você não vê clareza, quando você não sente entusiasmo, quando você não sente prazer, paixão e mesmo assim escolhe continuar presente, no momento presente, presente. Lembra que eu falei muito para vocês que esse ano é o ano de presença, estado de presença, e a presença está no corpo. Então, trazendo um pouco até de um conceito ancestral, a tradição espiritual fala de Jacó vivendo no seu nível mais alto de consciência no Egito, um lugar simbólico das limitações. Eu sempre falo, né? Quando a gente fala da ideia do Egito, o ego, da limitação, abrir o Mar Vermelho, abrir o campo de limitações. Ou seja, o desejo verdadeiro não depende das condições externas.
E é isso muito alinhado. Isso está super alinhado com o que eu acredito e que eu vivo. O fogo real, ele não nasce do externo, ele nasce de um compromisso interno. Então, uma coisa que eu aprendi que me sustenta muito é isso. Quando eu sinto estagnação, eu não interpreto como fracasso. Eu interpreto como um chamado para o próximo nível. E na vida, nos relacionamentos, no trabalho, na espiritualidade, quando a paixão some, muitas pessoas pensam: ai, acabou, preciso mudar tudo. Mas muitas vezes não é hora de fugir, é hora de derramar mais energia, dar mais presença, mais atenção, mais cuidado, mais escuta, antes que a vida crie uma crise para chamar a nossa atenção. E isso vale para relacionamentos, mas vale para tudo. Quando algo começa a ficar morno, repetitivo, automático, é porque a alma está pedindo expansão. E é aqui que entra um ponto fundamental do meu movimento Alma Flow, que é o que eu trago muito para vocês, é um dos elementos desse movimento. Disciplina vem não como uma rigidez, mas como devoção, porque existe uma diferença enorme entre fazer algo por obrigação e fazer algo com intenção viva. A disciplina sem intenção, ela vira uma rotina vazia. Ai, nem sei porque eu estou fazendo isso aqui. A disciplina com intenção, ela vira um portal. E muitas vezes o desejo, ele não vem antes da ação. O desejo, ele vem depois. Você age primeiro, você aparece primeiro, você escolhe primeiro e daí o desejo desperta no caminho. É como o corpo no yoga. Nem sempre você chega na prática querendo estar ali. Mas quando você se move, algo desperta, algo acorda. E isso é em vários movimentos. Movimento de relacionamento, você está lá, às vezes você não está a fim de ter uma conexão e daí você cria um ambiente. Quando o relacionamento está desconectado, você traz o esforço de criar um movimento, criar um ambiente. É daí que vem o Tantra, todo esse lado mais sensorial da presença, do toque, do cheiro, do ambiente, da experiência que você vai criar, e depois que você começa a fazer esse trabalho, mesmo sem aquele desejo intenso, é daí que vem toda aquela força orgástica. Outro ponto muito alinhado com o que eu ensino, que eu queria trazer é, quando você não sabe o próximo passo, não paralise. A mente, ela quer clareza total. A alma, ela quer presença. E existe um ensinamento muito antigo que diz: quando não houver clareza numa área, invista profundamente nas áreas onde há luz, onde você sabe por que está, onde você sente verdade, onde você sente propósito. Quando você derrama energia onde há clareza, o próximo passo ele aparece. E eu já vivi isso tantas vezes, não tentando resolver tudo mentalmente, mas fortalecendo o campo inteiro. E talvez essa seja a mensagem mais importante. Não espere sentir uma motivação para você viver alinhado. Viver alinhado, viva alinhado para que a motivação surja. O desejo verdadeiro é construído com pequenas escolhas conscientes. Quando você escolhe cuidar do corpo, quando você escolhe dizer não ao automático, quando você escolhe estar presente, quando você escolhe dar mesmo sem sentir vontade. Tudo isso expande o recipiente. E quanto mais o recipiente se expande, mais a vida responde. Não por esforço, não por controle, mas por coerência energética. Que essa semana seja esse treino para você, não de fazer mais, mas sentir mais verdade em cada escolha, porque quando o desejo vem da alma, a vida acompanha. E existe algo muito específico quando vem uma energia assim de ano novo, que eu quero trazer para você, porque isso toca diretamente no modo como a gente foi condicionada a criar intenções. Então, uma parte da nossa cultura não se sente confortável com um ano em branco que se abre à nossa frente. Existe quase uma ansiedade coletiva diante do vazio, como se eu não definir o agora, o que vai ser, quem eu vou ser, quanto dinheiro eu vou fazer, com quem eu vou estar, onde eu vou morar, algo pudesse dar errado. Só que inconscientemente a gente aprende a acreditar que se você não estiver no controle, a vida não vai funcionar para você.
E essa crença parece sutil, mas ela exclui algo essencial dessa equação. A cocriação não é controle. E na Cabala isso é muito claro. A vida é uma cocriação, mas a nossa parte é pequena, como eu disse isso no início do podcast. Agora eu quero trazer um pouco mais de exemplos para fazer um pouco mais de sentido para você. Então, na Cabala, a cocriação, a nossa parte é só 10%. O resto, a coreografia perfeita, a sequência dos encontros, os atrasos que salvam, os desafios que lapidam, as sincronicidades improváveis, isso não é mérito nosso. Isso é a inteligência divina em ação. Quando a gente tenta controlar tudo sem perceber, a gente está dizendo, eu não confio. Então, antes de definir qualquer intenção para 2026, eu te convido a fazer uma pergunta honesta. Quanto disso vem do amor? E quanto vem do medo de perder o controle? Porque se a intenção nasce da necessidade de controle, o trabalho não é atingir uma meta, é curar o medo. A gente subestima o tempo, subestima o quanto um ano é longo e superestima a nossa capacidade de prever quem a gente vai ser. Então, se você olha para dezembro do ano passado e lembra de quem você achava que seria em junho, provavelmente você não acertou. Em 2026 não vem mais suave, ele vem mais profundo, mais transformador, mais iniciático. E é aí que eu quero que você lembre da importância de você conhecer a sua aura. Por mais que você não faça uma análise aprofundada, eu conheço até analistas que eu posso indicar incríveis, como a Lu, que sempre fala coisas muito. A Lu ama ser sombra, né? Mostra assim, deixa eu ser sombra. Ela mostra assim muito aquela parte mais densa, assim, ai meu Deus, a minha aura é essa, não vai mudar, essa é a minha mecânica. É essa a sua mecânica. Então, às vezes você não quer se aprofundar tanto ao desenho humano, mas ele te ajuda a só de você conseguir a entender a sua estratégia, a sua autoridade, qual é o tipo de aura que você tem, isso já te ajuda a treinar a confiança no corpo, porque já mostra onde que está a sua intuição, onde que está o seu esse movimento do seu corpo, né? A sua autoridade, sua estratégia tem muito a ver com a sua intuição no corpo. Então, o Human Design, ele não te pede essa fé cega, ela pede para você treinar a confiar no seu corpo. A confiar não porque é bonito confiar em Deus, mas porque você aprende no cotidiano a tomar decisões que se comprovam verdadeiras para você. Porque a vida é incerta, né? Isso não é filosofia, isso é um fato. Então, uma vez um professor, como eu disse no início para vocês, disse, né, e para mim, que sempre eu lembro disso, que quando você aprende a metabolizar a incerteza, você toca na fonte da sabedoria. Então, não é fingir que não existe desconhecido, é saber viver dentro desse desconhecido. E o yoga, para mim, é muito sobre isso, né? Quando você não é sobre flexibilidade, né? É sobre você aprender a permanecer, a ficar, né? Quando o músculo está tremendo, quando o desconforto aparece, ficar respirando. Quando a gente percebe que a mente quer sair, a vida funciona igual. A gente tenta planejar tudo para não sentir tristeza, medo, ansiedade e frustração, mas a verdade é dura e libertadora. Não é da tristeza que a gente tem medo, né? É do medo de sentir tristeza. Ou da ansiedade, não é da ansiedade, é do medo de sentir ansiedade. Então, quando você aprende a sustentar qualquer sensação, ela perde o poder de te governar. E isso é também por isso que eu trago tanto, gosto tanto da sabedoria do Tantra, né? E o Tantra, não adianta ficar me perguntando, ai, qual é o livro, né? Ai, qual é. O Tantra é muito o estado de presença, né? O Tantra é muito sobre você aprender a trazer essa devoção pro corpo, né? Fazer tudo no... O corpo é devocional, tudo é um toque de presença. E não só não tem a ver com sexualidade em si, mas como você vê a vida, esse estado tântrico, esse estado lento, esse estado de presença, de confiar nas sensações do seu corpo. E no Tantra é isso. A sensação é o portal. Então, quando você foge do desconforto, você foge da transformação, você fica congelado. Mas quando você aprende a ficar presente, respirando, sentindo o que você está sentindo no corpo, algo alquímico acontece. Então você não endurece, você amadurece. E uma pessoa que não tem medo de sentir, não precisa controlar a vida. A vida começa a responder a ela. Não porque essa pessoa força, mas porque ela encarna a presença. E é por isso que estratégia e autoridade, como eu disse para vocês no início, é tão libertador, porque
você não pode, enfim, eu não posso te prometer o que vai acontecer amanhã, quem vai aparecer, qual é o desafio que vai surgir. Pensar demais nisso, honestamente, também é desperdiçar energia vital. A gente sabe disso. A gente se gasta hoje tentando se proteger do amanhã e perde o presente e é onde a transformação acontece. Então, a autoridade, ela te devolve o agora. Ela te ensina a perguntar o que é verdadeiro nesse micro momento, o que a minha estratégia está dizendo. Então, por exemplo, a minha estratégia é informar e a minha autoridade é esplênica. Então, para mim, é muito como eu consigo sentir no meu baço essas sensações. E o baço, ele só fala comigo no silêncio. Então, por isso que silêncio para mim é tão importante. E tem gente que é sacral, que tem aquele do corpo. Enfim, cada um tem um sistema diferente. Então, é, se questionar o tempo todo o que é verdadeiro nesse micro momento e sentir essa estratégia e essa autoridade é o que vai te guiar, principalmente nesse momento. Então, se existe uma intenção que realmente faz sentido, não é ganhar X, chegar em Y, virar Z, mas se tornar cada vez mais você. E isso acontece de duas formas: fazendo escolhas diárias mais alinhadas com quem você é e menos com quem você acha que precisa ser. E desenvolver consciência para enxergar desafios como iniciações, como portais e não como punições. Isso é um treino, igual musculação, que você lá está tentando crescer seu músculo, você tem que estar lá todo dia malhando, enfim. O cérebro, a forma que a gente pensa, essa esse shift da forma como a gente enxerga as coisas também é um treino. Então, como que você consegue enxergar os desafios não como punições, mas como iniciações e portais? Porque cada escolha que você faz é uma linha do tempo. E quanto mais alinhada a escolha, mais você salta para uma realidade que combina com você. Você não prova quem você é com palavras, você prova com ações. Cada sim e cada não é um traço na tela da sua vida. Você vê a sua vida como uma tela onde você vai colorir, pintar com uma tinta, aquarela que seja, você pinta a sua alma com decisões, com todas as decisões. E quando você escolhe a partir da sua autoridade emocional, sacral, esplênica, projetiva, refletora, você não precisa entender tudo, mas você sente, é assim que a alma se reconhece. Então, talvez nesse momento a intenção mais honesta é: eu vou usar a minha vida como prática. Cada desconforto, cada dúvida, cada escolha pequena, não como um erro, mas como treinamento de presença. O ano está em branco e isso não é ausência, é potencial puro, puro, puro. E quando a sabedoria vira prática, exemplos reais do cotidiano, muitas pessoas sábias já nos disseram isso ao longo dos anos. A gente já ouviu 1000 vezes. O medo não é real. Confia, entrega, vai dar certo. Isso aconteceu até com a minha aluna maravilhosa, que ela estava com medo de uma transição, ela estava mudando de país e ela veio conversar comigo. Enfim, me contou, já falei isso em outros podcasts, mas eu vou falar que o nome dela é Fernanda, o nome dela não é Fernanda. Aí eu falei para ela: Fê, vai fazer prática de liberação emocional, libera toda essa ansiedade, todo esse sentimento que você está sentindo, traz essa prática de liberação emocional para você. É uma prática que eu tenho, tá no meu site, são 15 minutos de prática. E falei para ela: faz e confia que vai dar certo. Não está no seu controle, mas confia que se é um desejo do seu coração, vai dar certo. Mas assim, não toma nenhuma ação impulsiva, porque começou a dar errado porque ela começou a agir na impulsividade. Impulsividade. Eu falei para ela: tira, sente toda a emoção. Liberação emocional não é para tirar a emoção, né? É sentir, integrar todas as emoções para você conseguir ter calma. E nessa ela continuou voltando para as minhas práticas de yoga e teve uma prática que ela estava que me veio uma voz e falou: fala para ela que vai dar certo. Eu olhei bem no fundo, na bolota do olho dela, ela estava no tapete da frente, ela sempre estava no tapete da frente. Eu falei: Fê, vai dar certo. Eu falei no meio da aula, eu olhei para ela e falei: vai dar certo. E ela olhou, assim, o olho dela brilhou e passou. Corta para agora, no dia 29 ela viajou e ela conseguiu entrar, deu tudo certo, ela mandou mensagem: ai, Paula, deu certo, eu tô aqui, eu fiquei muito feliz.
Então é isso, entrega, vai dar certo. A verdade é que a gente esquece quando está, sei lá, discutindo com o filho, por exemplo. O corpo está exausto quando a conta vence, quando o relacionamento aperta, quando algo foge do controle. É exatamente nesse momento que a vida te pergunta: ok, e como isso se aplica aqui? Porque espiritualmente, que não atravessa o cotidiano, só vira um conceito bonito. Então, se você estuda muito espiritualidade, mas você não consegue colocar no cotidiano, na prática, só vai virar um conceito. E daí gira mais densidade, gera mais negatividade, né? Por exemplo, uma mentorada que estava completamente perdida profissionalmente, ela falava: eu não sei se eu fico, se eu saio, se mudo de área, se crio algo novo, nada faz sentido. Então, a mente ela queria uma resposta imediata, uma clareza total, um plano fechado. Mas o corpo estava exausto. O trabalho não foi decidir, mas foi parar de forçar a decisão. Então, quando ela escolheu algo simples, como cuidar do corpo, dormir melhor, praticar presença, parar de se comparar durante semanas, descansada, ela não tomou nenhuma grande decisão externa. E um dia, sem esforço, uma conversa aconteceu, um convite apareceu, algo encaixou. Então, ela não criou isso, ela ficou disponível. E isso é cabala viva, isso é confiar nessa orquestração. Uma outra mentorada minha contou sobre relacionamento que ela estava. Ela chegou já dizendo: eu não sinto mais paixão, talvez não seja para mim. E daí, em vez de incentivar fuga ou permanência cega, o convite foi outro. Onde você parou de colocar energia? E dela percebeu que ela estava cansada, estava no automático, estava distante do próprio corpo. Então o trabalho não foi consertar um relacionamento, mas foi voltar para si. Ela retomou práticas corporais, trouxe o tantra, respiração, presença, escuta, e quando ela voltou para o corpo, o campo do relacionamento respondeu. Não porque o outro mudou, mas porque ela mudou de lugar interno. A prática é o caminho. É isso que muda a visão, gente. Não é mais informação. É a aplicação do micromomento. É lembrar quando, sei lá, o filho grita, o medo aparece, a dúvida surge, o corpo fecha. É escolher diferente, escolher fé, presença, escolher sentir. Se você não se conecta com palavra do ano, meta engessada, promessa vazia, talvez a sua intuição para 2026 seja mais simples, a sua intenção para 2026 seja mais simples e mais profunda. Tudo que a vida me trouxer, eu vou praticar. Então, praticar ser mais você, praticar escutar o seu corpo, praticar responder em vez de reagir, praticar ficar quando dá vontade de fugir. A vida não é algo a ser consertada, a vida é como a água, ela se move, ela reage, ela se adapta. Então, tentar consertá-la, fixá-la, controlar cada curva é lutar contra a própria natureza da existência. Quando você entra no fluxo, a vida não fica perfeita, ela fica verdadeira. E aqui está algo muito importante. Se você tenta viver como os outros, no tempo do outro, com a estratégia do outro, você está jogando o jogo errado. E a vida não consegue jogar com você quando você insiste em um jogo que não é seu. O jogo real é ser mais você, escolher após a cada escolha. Então, uma escolha de cada vez, mesmo sem ter garantias. E isso que é o Alma Flow, esse que é o movimento que eu trago para vocês. Então, algo que eu quero que você entenda dessa conversa é: não busque certeza, busque presença suficiente, porque quando você está presente, o próximo passo aparece. E quando você honra o processo, a vida honra você. Ao invés de ficar sempre questionando, né? Ai, por que está passando por isso? Quando isso vai acabar? Quando a dor vai terminar? Quando eu vou receber essa experiência, ou esse prazer, essa liberdade, essa pessoa que eu desejo tanto? Todos têm perguntas, todos nós temos muitas perguntas e passamos a vida tentando responder, mas existe algo que a gente aprende na Kabbalah que ensina de uma forma muito precisa que quando realmente cai no corpo, simplifica tudo. A única decisão que você precisa tomar na sua vida não é
se você deve ou não continuar nesse relacionamento, se você deve começar a namorar, se você deve sair da carreira onde você se sente sem saída, se deve abrir um novo negócio, vender sua casa, confrontar alguém. Essas perguntas parecem grandes, mas elas não são a decisão real. A única decisão real é: eu escolho me conectar com a luz do Criador. Quando essa escolha é feita de verdade, todas as outras decisões se tornam claras no tempo certo, do jeito certo. Eu sei disso não por teoria, mas por vivência. Se eu olhar para trás, para mais de, vamos dizer, desde quando eu saí do Brasil, passei por esse processo aí desde 2012, 2009, 2012, enfim, mais de 15 anos de construção, né, de tudo que eu sou, todos os meus projetos. Eu não sei te dizer quais táticas certas foram usadas. Eu não sabia exatamente como que eu ia crescer, é, quais seriam os tipos de produtos que eu iria lançar, né, quem eu iria me relacionar ou trabalhar, em quais seriam os mercados, em quais países eu iria morar. E simplesmente as coisas foram acontecendo. E não porque eu sabia mais, mas porque eu estava conectada, eu sempre estava conectada, pedindo para a força do Criador, para a força divina, para a força co-criadora me mostrar a direção. Nós não sabemos o que é bom para a nossa alma. E essa é uma verdade difícil de engolir para o nosso ego. Nenhum de nós sabemos, nenhum de nós sabe o que é realmente bom para a nossa própria alma. Você não sabe se essa pessoa é a pessoa certa, se essa cidade é o lugar certo, se esse trabalho é o caminho certo, e tudo bem. O problema não é não saber. O problema é tentar resolver isso só com a mente, porque quando você não sabe o que fazer, isso é um tipo de escuridão espiritual. E escuridão espiritual não se resolve com análise, ela se dissipa com luz. A luz do Criador é uma força viva, é frequência, não é um conceito. Ela tem clareza, direção, cura, plenitude. Então, quando você se conecta com essa luz, ela começa a organizar todas as áreas da sua vida. Então, muito simplesmente, não viva no futuro, não viva no passado, não se preocupe obsessivamente com onde vou chegar. Você vai ser guiado, você vai ser guiada. E fica claro quando ficar, quando sair, quando agir, quando esperar. Se não está claro ainda, não é porque você é incapaz, mas é porque ainda falta essa conexão com a luz. Lembra quando eu falei do estado de presença? É isso, o estado de presença é se conectar com a luz. Usar esse momento do estado de presença para se conectar com a luz. Então, a pergunta certa para começar o dia não é o que eu vou resolver hoje, mas o que mais eu posso fazer hoje para me conectar com a luz. Esse é o objetivo principal. O resto é consequência. Riqueza, relacionamento, saúde, propósito, nada disso é o objetivo final. Tudo isso é efeito colateral de alinhamento. Então, se tornar como a luz. O trabalho real é transformar a nossa natureza, transformar medo, negatividade, preguiça, impulsividade, fuga, controle, até a gente se tornar mais parecido com a luz. E quando você vibra como a luz, não existe carência, não existe doença como destino, não existe perda de amor, não existe competição, não existe falta de abundância, existe coerência. O limite da mente que é a questão. Agora, eu te pergunto, por exemplo, você realmente acredita que vai resolver tudo sozinho ou sozinha? Que seu cérebro, a sua lógica, a sua análise consegue ver o quadro geral, o quadro completo das coisas? A maioria das pessoas vive assim: ah, eu vou descobrir, eu vou dar conta. Ah, eu vou trabalhar mais. Ah, eu vou perguntar para todo mundo. Ah, eu vou perguntar para o chat GPT. Mas falta algo aí. A resposta não vem de você, ela vem através de você. Você é o canal, você não é a fonte. A gente tem que aprender a se conectar com esse GPS universal. Quando você se conecta, conecta a sua alma à luz, é como ligar esse GPS que vê tudo. Passar um dia inteiro sem buscar essa conexão é caminhar no escuro. Mesmo conselhos bons, mesmo vídeos certos, mesmo mentorias ou mentores incríveis, eles também podem te desviar se você não tiver conectado primeiro. E isso aqui eu falo por experiência própria, tá? O tanto de terapeuta, o tanto de mentora, em tanto de guru que eu fui em retiros, enfim, participei, eu já participei de tanta coisa, já me aprofundei em tanta coisa,
que eu sinto que porque eu não estava conectada, porque durante a minha transição de carreira, de país, eu também fui para a escuridão e fiquei lá muito, muito tempo, assim, até. Assim, foi rápido, mas foi um tempo. E quando eu estava ali na escuridão, eu também perdi a fé na força divina. Eu falava, pô, eu estudo tanto cabala, eu ensino, eu faço isso, e agora eu estou passando por essa situação, eu também fui para esse vitimismo. Então eu sei do que eu estou falando. Então, se você está passando por uma situação difícil e fala, ai, que papo de grilo que essa menina, essa mulher está trazendo, eu entendo você, porque eu cheguei a brigar com o meu professor de cabala quando eu liguei para o meu professor de cabala, ele falou, é agora que você vai revelar a luz, é agora, você se preparou para esse momento, você está pronta para fazer o atravessamento. E eu falei para ele, quase mandei ele para aquele lugar. Eu falei, como assim? Tipo, não quero, eu quero aquele meu emprego que eu tava, eu quero continuar ganhando meus dólares, eu quero isso, quero aquilo, eu não quero passar por isso. Eu também passei por isso. Eu sei que quando a gente tem que fazer o atravessamento é muito difícil. Mas hoje eu só consigo estar aqui falando com essa certeza além da lógica, falando com essa naturalidade, porque eu atravessei. E o atravessamento, trazer a espiritualidade para o corpo, para a matéria, aplicar isso na matéria, não tem ninguém que vai fazer isso por você. É você que faz sozinho. É você com Deus, é você com o universo, é você com a fonte divina. Não existe nenhum mentor, ninguém vai conseguir. Às vezes as pessoas vêm até te desviar, porque você está tão na sombra, tão perdido, que acontece? Você acredita em qualquer carta de tarô que tiram para você, você acredita em qualquer coisa, às vezes você traz movimentos que podem, eu não digo destruir, porque até isso é a força do Criador que cria, né? Caminhos, vamos dizer, esses desvios, para que a gente consiga se fortalecer ainda mais a nossa intuição, mas mesmo assim, a gente poderia encurtar um pouco mais esse atravessamento e às vezes a gente prolonga simplesmente porque a gente não está conectado com a força. Então, imagina que você aprende a se tornar, sei lá, vê lá um curso, como se tornar mais atraente, mais confiante, mais magnético, e faz tudo isso sem conexão com a luz. Vamos falar do magnetismo, né? A energia da força do Tantra, que fala tanto do magnetismo, e é verdade, mas eu conheço tantos líderes tântricos que são vampiros energéticos, simplesmente porque eles têm o magnetismo, mas eles não usam aquilo como uma luz, ou a luz que eles acreditam uma sombra disfarçada, enfim, mas isso é um outro tópico. Mas é isso, às vezes você aprende todo esse poder do magnetismo, tá mais confiante, mas faz isso sem conexão com a luz, e você pode até atrair pessoas e situações, mas não necessariamente a pessoa certa. Quantas pessoas ficaram presas anos em relações tóxicas porque brilharam, mas sem alinhamento? Às vezes você quase deseja não ter sido notado naquele momento, porque a pessoa se conectou com você. A mente não vê tão longe. E tudo está conectado, até os detalhes mais íntimos, até decisões sobre filhos, família, relação profunda. Tudo está conectado ao nível de consciência, nada aleatório. Por isso, a base sempre volta para a mesma escolha: se conectar com a luz primeiro. Quando a dor aparece, olhe honestamente para a sua vida. Onde está o ponto de interrogação? Onde mora a ansiedade, o medo, a insônia? Onde você se distrai? Rede social, comida, sexo, validação, trabalho excessivo, maconha demais, só para não sentir. A solução não está em fugir, está em ficar, sentir, olhar, transformar. Esses micro momentos de transformação. Talvez a sua correção seja respeitar seu tempo, parar de se atrasar, criar estrutura, substituir dúvida por certeza. Cada vez que você escolhe eu confio, mais luz entra. E faça isso 100 vezes por dia, tá? É assim que a dor vai virando o caminho. Quando não souber o que fazer, se você está num relacionamento difícil, num casamento confuso, num lugar onde nada parece claro, não faça nada. Não decida a partir do medo. Faça outra coisa, vai aumentar sua vibração, aumente sua certeza, aumente sua entrega, aumente seu valor do mundo. Vai fazer uma prática de yoga que ativa o seu prazer, pratica uma flow, e a resposta vai chegar. A vida não pede que você saiba tudo, ela pede que você esteja presente o suficiente para você ser guiado. A única decisão real é essa, todo o resto se revela.
E existe algo que eu quero deixar muito claro aqui, porque isso toca no ponto sensível para muitas pessoas que caminham comigo. Ser intuitivo, ser criativo, ser sensível não significa reagir a tudo que você sente. Essa é uma confusão muito comum. Então, se eu vivo apenas reagindo às minhas emoções, o lado negativo encontra espaço fácil para entrar e te convencer a fazer coisas que não são verdadeiras para você só porque parecem certas naquele momento. A intuição não é impulso, sensibilidade não é ausência de estrutura. Então, eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma pessoa, vamos dizer, eu que tomo uma decisão, que tomei uma decisão de rezar pelo menos 20 minutos todo dia de manhã. Não importa o que esteja acontecendo. Isso é verdade, tá? 5 e pouco da manhã já tô acordada para fazer isso. Todos os dias, todo dia. E daí vem aquela coisa, mas e se não tiver vontade? Não deveria seguir minha intuição e não rezar? Não, não é assim que funciona. Então, porque no momento que eu abro essa brecha, o lado negativo ele vai entrar simplesmente dizer, ai, hoje não. Daí amanhã também não. Ai, depois de amanhã, ai, menos ainda. Então, o que eu faço? Diferente, faço diferente. O que eu falo? Com vontade ou sem vontade eu vou fazer. Por mais que a Kabbalah fala que é importante, né, que o rezo com kavaná significa no hebraico, né, intenção, é importante rezar com intenção, porque se você não reza com intenção, é como se você, enfim, não vai fazer nenhuma diferença. Ainda assim, eu prefiro fazer isso todos os dias. Mesma coisa, prática de yoga. Às vezes eu vou dar aula de yoga nas 7 horas da manhã e como eu faço o meu rezo às 5 da manhã, eu não consigo fazer o rezo, daí eu tenho que sair com o cachorro e ao mesmo tempo fazer o yoga para estar às 7 da manhã. Para mim não dá tempo. Então, às vezes, quando eu tenho que dar aula bem cedinho, eu pratico durante a tarde, depois do almoço. E nesse momento, o lado negativo super aparece. Ai, não vai praticar hoje não, você já deu aula de yoga e mesmo sem vontade eu vou lá e pratico. E quando o lado negativo percebe que existe uma disciplina consciente, ele simplesmente vai embora. E essa prática acontece se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô doente, se eu tô viajando, se eu tô em casa, se eu tô cansada. Essa virada de ano mesmo, eu fui passar na casa da família do meu namorado e assim, ninguém lá pratica yoga, ninguém é do yoga. Eu levei o meu hormônio, eu fiz a minha prática, eu acordei, fui para a varanda, causou estranhamento todo mundo, o que que a pessoa está fazendo lá, né? Que diferente. Eu fiz a minha prática de yoga, por quê? Porque é o momento que eu me conecto com a luz divina. E a luz divina, para mim, ela é mais importante que ano novo, que qualquer outra coisa. E é um momento, eu posso fazer ela num momento um pouco mais otimizado, fazer menos tempo que eu estou acostumada, só porque eu estou num lugar diferente? Posso, mas ainda assim eu mantenho essa disciplina espiritual. Então, antes de qualquer coisa do meu dia, o que é mais profundo? É que a decisão já revela a luz, mesmo antes da prática começar. Só de eu escolher fazer a oração, fazer o movimento, isso não é rigidez, isso é devoção. Então, a intenção não vem da mente, ela vem da nossa alma. Quais compromissos você faz com você mesmo para este ano? Quais são essas intenções? Elas não surgiram do nada, elas vieram porque a sua alma já está falando, ela está dizendo: olha aqui, se você corrigir isso, os milagres chegam. Então, existe uma parte da sua alma pedindo cura. E quando você toca nessa correção, a vida começa a te surpreender, não do jeito que você imaginava, mas de um jeito muito mais inteligente. Talvez a sua intenção seja parar de controlar, parar de pensar demais, parar de tentar prever tudo. Por que isso aconteceu? O que vão pensar de mim? Ah, o que vai dar errado? Talvez a sua correção seja o silêncio. Ouvir mais, falar menos, parar de tentar provar o quanto você sabe. Um outro dia, num grupo, uma mulher estava compartilhando uma experiência espiritual muito íntima, e enquanto ela falava, alguém interrompeu e disse: ah, deixa eu te explicar qual é a lição disso. Isso acontece muito, principalmente eu que tenho muitos amigos terapeutas, professores de yoga, né, ou que estão nesse campo mais holístico e espiritual. Isso acontece demais. Ah, quer me terapeutizar? Ah, você está sentindo isso, então é isso, aquilo. E as palavras eram bonitas, né? Mas aquele não era o momento. Ela não queria uma lição, ela queria ser vista. E ali ficou claro, a correção daquela pessoa não era falar melhor, era ouvir e não explicar qual era o processo de alma dela. Então, assim, deixa o Criador guiar quando falar, quando intervir.
quando silenciar, não quando o ego quer aparecer. Talvez a sua intenção seja cuidar do corpo, e aí vem os testes, o alimento que você sabe que te faz mal e você come, o excesso, a indulgência automática. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que faz anos que ela decidiu não beber álcool. Não queria nem tomar um gole de álcool. E não por moral, mas pela consciência dela. E ela sabe como o corpo dela reage, ela sabe como o sono dela fica, ela sabe como o dia seguinte dela é, ela sabe que fica é, quando ela está sem energia, sem clareza, ela não consegue ser uma mãe presente, ela não consegue ter um trabalho eficiente. É um teste da vida real. O que que acontece? Ela, é muito engraçado, não vou falar o nome dela, mas ela contando, né, que vieram as confraternizações, né? Então chegou numa confraternização uma amiga, né, toda lá emocionada dizendo, né, o quanto ela era importante, fazia parte da vida dela. E vamos tomar um shot. Ah, eu sei que você não bebe, mas vamos tomar um pouco lá. Vamos brindar, vamos brindar. E ela acabou brindando, né? A hora que ela levou o copo na boca dela, ela não tomou nada. Ela só agradeceu e saiu. Então ela fingiu que bebeu ali, sabe? Ah, só pôs na boca tipo, assim, ah, deixa eu fingir que deu um golinho. Ah, não vou beber, deu um golinho assim, mas na verdade ela nem bebeu, ela só fingiu ali. E saiu. Então, assim, ela falou: eu não precisei constranger ninguém de falar, ah, eu parei de beber, ah, eu não bebo, não precisou fazer nada disso, não precisou ficar explicando nada, e ela conseguiu ser fiel à escolha dela. E isso já aconteceu comigo, tá? De às vezes de uma amiga assim chegar e falar: não, vamos aqui pegar essa medicina, vamos tomar. E eu não queria tomar. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é ela. Mas assim, já aconteceu de eu fingir que consumi e eu não queria consumir, mas ao invés de eu ficar criando todo um diálogo, ah, eu não quero, eu simplesmente, ah, então tá bom, tava num grupo grande de pessoas, né? Eu fingi ali que peguei, não peguei e não constrangiu ninguém, entendeu? Não precisei trazer também aquela palestrinha, sabe? Eu tenho também uma visão que foge um pouco, né, desse mundo mais nesse new age, né, que tem que tomar medicina para transcender e daí a pessoa tá lá quando vê tá presa e só tomando medicina o tempo todo e não sai do lugar, enfim. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica sobre esse assunto. Mas eu não preciso ficar criando um caos por conta disso, entende? E é isso, o teste que vai vir se você decidiu comer bem durante o ano, vai vir o quê? A pizza da madrugada, aquela perfeita crente, quente, crocante, gostosinha. E daí é legal você se perguntar, né? Isso vai nutrir o meu corpo, a minha alma? Então, se a resposta for a curto prazo sim e a longo prazo não, então solta isso e te conecta, que isso te conecta com a luz, né? E daí isso vem uma coisa importante de trazer que é tudo está conectado. Então, se você não consegue dizer não a um impulso pequeno, você não vai ver essa visão grande, né? A visão vem de um domínio interno. As pessoas mais prósperas do mundo não são só pessoas trabalhadoras, são aquelas que vêm 5, 10, 20 anos à frente. Quer ver? Então, treine o músculo. Então, se você quer comer a pizza, daí vem o segundo teste. Se você comeu a pizza, não entre em culpa também, porque a culpa ela é muito mais destrutiva do que a pizza. Você pode trazer isso para qualquer outro exemplo da sua vida. Então, se você comeu, aproveite cada mordida, esteja presente, assuma as consequências, sabe? Sem culpa, vergonha, porque a culpa e a vergonha eles são os maiores bloqueios espirituais que existem. Eu, como trabalhei muito como health coach, né? Eu trago o health coach nas mentorias também, sei que muitos mentorados, e eu já fui essa pessoa no passado de às vezes comer com culpa, e isso me engordava muito mais do que se eu tivesse comido sem culpa. Por quê? Porque você já trava a digestão. Acontece algo no seu corpo que você não metaboliza a comida da mesma forma. Na Cabala, a gente tem um conceito que chama de pão da vergonha. A alma, ela carrega uma sensação inconsciente de, eu não mereço a luz. E passa a vida tentando compensar. Então, o caminho, ele não é uma punição, ele é consciência. Qualquer que seja o seu compromisso, soltar alguém, mudar hábito, começar o dia diferente, parar de reagir, coloque isso em primeiro lugar.
E essa é a semana da semente do ano de 2026, para quem está focando realmente ver o ano de 2026 como início, né? Janeiro como início do ano. E quem coloca o Criador em primeiro lugar agora, flui com mais facilidade o resto do ano. Quem coloca outros desejos acima da conexão vive sempre em confusão. Então, a correção de alma que a gente vê nessa vida não é um castigo, ele é um mapa. Ele mostra onde existe medo, onde existe carência, onde existe repetição. E quando você aprende a corrigir isso, perceber os seus padrões, o resto ele vai se revelando. Então, a disciplina ela não é uma prisão, ela é uma liberdade. Prazer não é culpa, é presença. E a clareza não vem do controle, ela vem da conexão. Esse é o trabalho real. Então, se você chegou até esse ponto, é porque algo em você está disponível. Disponível para viver diferente, para sair do automático, para não caminhar sozinho. E ao longo dos últimos anos, eu acompanhei mentoradas em momentos muito diferentes e distintos da vida. Mulheres que chegaram dizendo: eu não sei se fico, se eu vou, não sei se continuo nesse relacionamento, não sei se eu confio em mim, não sei por onde recomeçar. E o trabalho nunca foi dar resposta pronta para ninguém, nunca foi dizer sobre o que fazer. O trabalho sempre foi e sempre será criar estrutura interna para que a resposta emergisse na vida da pessoa. Então, já vi mulheres que destravam a vida financeira quando para de se violentar emocionalmente, mães que encontraram mais estabilidade quando passaram a sustentar limites com amor, pessoas que mudaram completamente de rota profissional quando voltaram a confiar no corpo, relacionamentos que se reorganizaram quando a presença voltou. A clareza não veio de fora, veio de dentro, quando o campo estava sustentado. E é isso que a mentoria em grupo de 12 semanas que eu vou trazer vai oferecer para vocês, essa estrutura, continuidade, presença, aplicação real. E não é uma teoria, é uma prática viva. Então, se você sente que esse ano pede movimento, mas com estrutura, não quer mais correr sem direção, quer aprofundar o seu autoconhecimento com todas essas ferramentas que eu trago aplicando na vida real, quer parar de repetir padrões, quer aprender a decidir sem se abandonar, eu estou aqui para te guiar. Não para decidir nada por você, tá? Não é isso. Mas para te ajudar a escutar melhor a si mesmo. Então, se você sente o chamado, confia, não por impulso, mas no reconhecimento interno. As informações sobre a mentoria vão estar nas minhas redes, eu vou falar mais ao longo das próximas semanas também. Quero agradecer profundamente a você que escutou, compartilhou, que sustenta esse campo do Alma Flow, que apoia. Esse podcast é feito com muito trabalho, muito estudo, muita dedicação e muito compromisso com a verdade. Compartilhar esse conteúdo sempre revela a luz, então compartilhe o máximo que você puder com várias pessoas para a gente chegar aqui a milhares de pessoas nesse ano. E se algo tocou você, compartilhe o episódio, coloca na rede social, talvez com uma frase que tenha feito sentido para você. Mande para alguém, publique uma frase que te marcou, me marca nas redes sociais, me siga, curta, comenta, Alma Flow Official ou Paola e a Ellie. Isso ajuda esse campo a crescer. Hoje a gente é centena e eu sinto que 2026 a gente vai ser assim milhares com estrutura, estabilidade e verdade. E eu espero que 2026 seja um ano de movimento para todos nós, mas não um movimento caótico, um movimento com estrutura, estabilidade, consciência. E eu tô aqui para isso, para te ajudar a enxergar o que precisa ser feito nessa outra área da sua vida que hoje parece não ter resposta. E antes de fechar, quero te convidar a algo muito importante. Anime-se com a falta de clareza. Diga internamente: uau, que prazer é não ter a menor ideia do que fazer. Que prazer é estar no desconhecido agora. Que prazer é não saber de onde virá minha prosperidade, meu amor, minha felicidade, meu sentido. Eu não sei, isso é um presente. Eu aceito essa escuridão, eu quero, eu preciso dela porque a força do universo a criou. O Criador criou e eu aprecio. E essa é a forma mais poderosa de você se conectar com a sua alma na luz. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.